As goleadas anteriores não são o céu, bem como essa derrota não pode ser um inferno. Agora, nunca, jamais deve-se normalizar um vexame como este, de 4-0 do Flamengo. Roda a vinheta. Aí pessoal, como é que vai? Boa semana para todo mundo. A gente está repercutindo ainda mais esse vexame, esse absurdo que foi a derrota por 4-0. Veja, nenhuma derrota por 4-0 quando um time grande sofre, ela é aceitável e deve ser admitida. Em nenhum caso, em nenhuma liga, um gigante quando toma de 4-0, ainda mais quando é um time muito superior ao adversário, deve ser relativizado, normalizado. Nada disso, nada disso. Não existe aquela coisa, não, é até bom que aconteça isso. Não, eu sou terminantemente contra o quanto pior, melhor. Eu detesto isso. Aliás, também é bom você saber, se é que você já não sabe, se você frequenta esse canal há muito tempo, eu não tô nem aí se o técnico é A, B ou C, se é Rogério Ceni, se é Domi, se é Jorge Jesus, se é Renato Gaúcho, se é Marcos Braz, se é Bruno Spino. Gente, esse canal aqui, a conversa é outra. A gente critica quando tem de criticar, elogia quando tem de elogiar. Renato Gaúcho foi elogiado e hoje a gente vai descer o porrete dele. Antes eu quero pedir a você que entre aqui e baixe o aplicativo OneFootball, tá? O melhor aplicativo de futebol no mundo, com estatísticas e informações sobre todas as ligas do futebol mundial. E ainda tem a transmissão ao vivo da Bundesliga, o campeonato alemão. Você vai ver o Haaland, o Lewandowski, de graça, é só baixar nesse link aqui na descrição, o OneFootball no seu telefone celular. Você vai ver os jogos com imagem e comentários do Gert Wenzel, do Mauro César e narração do Dudu Monsanto, de forma exclusiva no OneFootball. Também tem a Bundesliga 2, a segunda divisão, com times gigantescos, como o Schalke, o São Paulo, o Hamburgo, dentre outros, tá? Imperdível, baixa aqui, de graça, totalmente de graça, o aplicativo OneFootball no seu celular. Bom, vamos falar sobre isso, assim, porque eu fiquei assustado com as declarações do Renato Gaúcho, assim como fiquei algumas vezes assustado com declarações do Rogério Ceni, entrevistas pós-jogo, como fiquei super assustado com a declaração do Domi após os 4-0 que o Flamengo sofreu para o Atlético Mineiro, né? Jogo que, aliás, marcou a queda do Domi, quando ele falou assim, não, o Flamengo está a um ponto do Internacional. O Internacional, à época, era o líder do Campeonato Brasileiro. Assim como o Renato Gaúcho falou uma coisa que me assustou demais depois dessa goleada acachapante sofrida pelo Flamengo. Tá? A gente vai chegar nos erros, que são vários, aliás, acho que um 4-0 transcende erro tático, essas coisas todas. Tentar explicar taticamente tudo, claro que é um caminho, né? Assim como atuações deprimentes também são, né? Como foram as de Felipe Luiz, principalmente Diego Alves, entre outros jogadores. Mas não é tudo, não é tudo. E nesse jogo definitivamente não é tudo. Agora, quando o Renato Gaúcho é perguntado pelo Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, na entrevista coletiva, e a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco, sobre a questão de poupar jogadores, ele até se contradiz com o que ele falava no Grêmio, que ele poupava e tal. Falou, se poupasse sempre, o time que jogasse menos seria campeão de tudo. Você vai ouvir aí a resposta ipsis literis na voz dele. Agora, quando ele fala aconteceu, cara, não aconteceu, cara. Tomar de 4 não aconteceu coisa nenhuma, bicho. Não existe isso, cara, não aconteceu. Assim, não, mas ele falou isso para consumo externo, porque lá dentro ele vai pegar pesado com a rapaziada. É o seguinte, gente, o futebol é o futebol por causa do torcedor. E a única forma que o torcedor tem de ter contato com o Renato, com os jogadores, com esses caras, é por meio de entrevistas, tá? Seja ela uma coletiva, seja ela uma exclusiva. Como as exclusivas são cada vez mais raras, as entrevistas coletivas são as formas de interação que o técnico tem com o seu torcedor, né? Então a satisfação é para o torcedor, não é para o jogador, é para o torcedor. E quando ele fala assim, é normal, ele poderia falar o seguinte, eu tô pé da vida, eu tô louco, eu não vou dormir essa noite, eu vou assistir a esse jogo de novo, vou mostrar para os meus jogadores amanhã. Não é culpa dele, quer limpar a barra dos jogadores, que limpe. Aí é problema dele, de gestão de grupo e tal. Eu vou falar mal de um jogador aqui, especificamente. Mas então, mostre e demonstre indignação. Não demonstre indiferença diante de um resultado como esse. Mostre que está incomodado ao extremo. 4-0 não admite nenhum tipo de normalização, não admite o acontece, não admite o aconteceu, não admite o foi lindo. Não admite nada disso, tá? O torcedor deve se sentir representado pelo comandante do time dele em momentos de dificuldade, em momentos de afirmação. E esse é um momento de enorme dificuldade, né? Repito,
Não é porque meteu 5 no São Paulo que estava tudo certo, não estava, a gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui no canal, e não é porque tomou de 4 a 0 que está tudo errado, tá? Mas no momento como esse, o time deve ser cobrado internamente e o técnico tem que mostrar incômodo publicamente. É óbvio isso, né? E ele não pode falar o que falou. Assim como o senhor Gabigol não pode provocar infantilmente uma expulsão diante de um momento, num momento, melhor dizendo, que os companheiros dele estavam numa roubada gigantesca, porque naquele momento o Flamengo já perdia o jogo, já perdia de forma cachapante, e um a menos denotaria o caminho para a goleada que aconteceu, e poderia ter sido demais. Então ele não poderia ter feito aquilo, não poderia debochar do torcedor ao sair sorrindo do campo, né? Então, foram vários problemas táticos, o Felipe Luiz foi muito mal, muito exposto, os dois zagueiros muito expostos, tá vendo como o negócio não era o Ilharão só na zaga? Eu sempre falei, poderia ter uma hipotética zaga dos sonhos, Baresi e Scirea, dois italianos, dois dos melhores zagueiros que eu vi na vida. Expostos, eles estão mais sujeitos a erros. Zagueiros medianos, como o Gustavo Henrique e Léo Pereira, expostos, mais expostos, com mais espaço, Felipe Luiz também, os caras são mais sujeitos a erros, gente, isso é óbvio, tá? Então vamos ouvir agora a entrevista, o trecho desastroso, na minha opinião, dessa entrevista do técnico Renato Gaúcho após essa derrota lamentável, humilhante, vexatória, todos esses nomes, essas palavras cabem para uma descrição mais generalista ou generalizada, mais assim, aquele título, né? Essas palavras se aplicam a essa derrota acachapante. Aí o Renato falou sobre, não sabia que o Inter ia jogar no contra-ataque. Mais tarde, neste canal, a gente vai trazer um vídeo com os problemas que o Olímpia, com essa mentalidade aí, pode trazer ao Flamengo no jogo da Libertadores. Renato quebra o olho, hein? Roda aí. Mas vai acontecer, já aconteceu muitas vezes, aconteceu hoje, vão acontecer outras vezes. Isso não quer dizer que no momento que uma equipe descansa, ela tem a certeza da vitória. Se é assim, você pega algumas equipes grandes aí do Campeonato Brasileiro, que só disputam o Campeonato Brasileiro, então eles têm a obrigação de ganhar o título. E não é por aí. Não é porque nós descansamos entre aspas, né? Que a gente não jogou com a equipe principal aí no meio da semana, que nós iríamos vencer fácil o Internacional. Não tem jogo fácil, independente se você descansa ou não. Eu já havia falado que nós iríamos tropeçar uma hora. Infelizmente nós tropeçamos hoje e não tem um time imbatível, todo mundo vai tropeçar, da mesma forma que o Flamengo lá na frente vai tropeçar de novo. Isso faz parte do futebol, o Flamengo não vai ganhar todos os seus jogos, mas isso não quer dizer que o Flamengo não jogou bem hoje porque ele não jogou durante a semana. Eu volto a repetir, se fosse assim, o próprio Internacional que se joga uma vez por semana, só disputa o Campeonato Brasileiro, teria a obrigação de ser campeão. Nosso futebol não é assim não. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. O Gabriel acabou expulso em um dos muitos lances de irritação do Flamengo com a arbitragem no jogo. Você acha que o time acabou perdendo um pouco a cabeça na partida de hoje? Não, nós não perdemos a cabeça. Os jogadores tiveram até uma certa tranquilidade por tudo aquilo que vinha acontecendo na partida. Mas eu não falo de arbitragem. Eu não gosto de comentar, entendeu? Eu acho que é o trabalho da imprensa, é o trabalho dos comentaristas, entendeu? Tem o VAR lá para isso. A única coisa que eu questionei o árbitro durante a partida e após a partida foi nos 2 primeiros gols do Internacional.